Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, dando continuidade aqui ao estudo, quarta-feira, 2 de novembro, iremos então fazer menção sobre um texto de João que me chamou a atenção, a expressão que ali é dita. Olha só, do capítulo 3, do verso 14 ao verso 18, João enfatiza, irmãos, três coisas que para mim me chamou a atenção. O verso 14 ele chega a dizer assim, ó, e quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E mais adiante, no verso 15, fala, para que todo que nele crê não pereça ou não venha morrer, mas tenha vida eterna. Aí o verso 16, ele continua falando da mesma situação, como que continuando o verso 15, e ele usa novamente a expressão, para que todo aquele que nele crê. Mais adiante, no verso 18, ele diz a mesma coisa, não há condenação alguma para quem crê, mas quem não crê já será condenado por não crer no Filho único do Pai, ou no Filho único de Deus. Irmãos, eu estou enfatizando essa expressão, o verbo crer, porque isso é muito enfático no Evangelho de João. É tanto que o seu Evangelho, ele é dito essa expressão 99 vezes. Mateus é 10, Marcos 10 vezes, Lucas menciona esse termo 9 vezes, porém, irmãos, João, em seu Evangelho, faz menção sobre essa expressão 99 vezes. E por que isso? O crer tem um sentido de confiar. E tem um dicionário que eu acho interessante. Esse dicionário aqui, ó, dicionário de Vine ou Vine, ele diz aqui uma expressão que eu achei curiosa. Crer quer dizer pôr a confiança em confiar, significa nesse sentido da palavra confiança, não mera crença. Por isso que mais adiante, né, Paulo chega a dizer assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Marcos descreve quem crê e for batizado será salvo. Então, assim, nós precisamos ter essa crença que nos leve a uma confiança que é movida por uma fé genuína, propriedade única do Espírito Santo. Lembrando que a fé tanto faz parte do fruto do Espírito, como devemos ser pessoas de exercer fé e de ser pessoa de fé, como também faz parte do dom do Espírito. Nós precisamos ter fé. Mas o que me chama a atenção aqui é essa expressão crer. Nós, de fato, precisamos ter essa convicção, a crença de que o que Cristo fez por nós foi para nos dar eterna salvação. E é interessante porque aqui diz assim, o que essa morte de Cristo nos causou? O que ela realizou por nós? E esse texto, irmãos, nos deve levar muito enfático, tanto o texto de João quanto o texto de Romanos, quando fala assim, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, a morte, que aqui está sendo descrita, é a morte eterna, porém, a vida também é a vida eterna. Então, nós temos aqui dois pontos. Aquele que crê terá a vida eterna. Quem, porém, não crê, como está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, já será condenado. Por quê? Envolve fé, envolve crer com propriedade, crer com profundidade, crer na verdade. E essa crença, como nós já mencionamos aqui, ela envolve uma confiança sem reservas. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, diante aqui desse texto, do contexto, ele morreu por nós. Isso é uma coisa bem que é interessante. A morte de Cristo, como sabemos, nós já mencionamos, é uma morte substitutiva. Lembre-se que foi que João disse, o Evangelho, o Antigo Testamento, toda ela fazia menção sobre Cristo. E os sacrifícios que ali eram sacrifícios que eram prefigurados, ou melhor dizendo, eram tipificados pelo que iria acontecer lá na frente. Era um tipo de sacrifício que fazia uma menção ao que iria acontecer. Então, quando João observa Jesus vindo, ele fala assim, olha, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Deus deu como oferta o seu Filho para que, através do seu sacrifício e sua morte, nós pudéssemos nos reaproximar do Pai e, na verdade, da divindade, né? Só para a gente entender, irmãos, esse sacrifício não deve ser entendido como que Deus deu o seu Filho para aplacar, ou Jesus se ofereceu para aplacar a ira de um Deus que estava realmente enraivecido. Não, isso era um costume ou um culto ritualizado pagão. As pessoas, por isso que a expressão de paga, né, de paganismo, de pagar. Cristo não veio pagar porque o Pai estava precisando reconciliar-se. Cristo veio morrer se oferecendo voluntariamente para nos dar salvação. Sabe o que isso me faz entender? O que Cristo tem feito, e aí vem a expressão sacrifício, né?
Sacra ou sacer, que quer dizer sagrado, e facere, fazer algo sagrado. E isso é interessante, porque essa expressão no grego, embora signifique fazer algo sagrado, no original, no hebraico, essa expressão vem de um termo que se deriva de Corã ou Corban. Corban quer dizer reaproximar. Lembre-se de que quando os sacrifícios eram feitos diariamente e quando era solicitado, aquele sacrifício, irmãos, aproximava a pessoa de Deus. Então, Cristo veio aqui para oferecer algo sagrado, o significado do Novo Testamento, e para nos trazer a aproximação do Pai, e não para fazer com que aplacasse a ira de um Deus irado. Na verdade, Jesus se ofereceu voluntariamente para nos aproximar de Deus. Por isso que ele fala assim, ó, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso está na carta aos Romanos. Então, assim, nós entendemos com propriedade que o que Cristo veio fazer por nós, essa morte substitutiva, foi para nos trazer uma aproximação dele. Ou seja, Jesus, sem ter nenhuma culpa, sem ter nenhuma condição de pagar algo, mas ele simplesmente veio aqui para nos aproximar dele. Irmãos, isso é um amor fantástico. Como diz o hino, né? Sublime amor, o amor de Deus, que não tem como se descrever. Que amor é esse que nos dá a eterna salvação, vindo aqui a este mundo, voluntariamente, para morrer por nós? Então, uma coisa é certa, a morte de Cristo, irmãos, na cruz, é uma garantia de que nós não iremos perecer se crermos, como nós mencionamos, com fé, com confiança, com convicção. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: crer e observar, como diz o hino, tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E na área adventista, esse hino, irmãos, deve nos fazer entoar a nossa vida de louvor. Não somente nossas palavras, nosso conhecimento, nosso estudo, mas a nossa vida. Que a nossa vida também seja sacrificada, ou seja, oferecida a Cristo todos os dias. E que nós possamos levar em consideração que o que ele fez foi unicamente por amor, voluntário. Ele realizou algo para nos aproximar dele. E que essa aproximação seja continuamente, todos os dias, em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor realizou em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos veio para esse mundo para que nós não venhamos perecer, mas que em Cristo tenhamos a vida eterna. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, nos ajuda a te aceitar, Senhor, e obrigado por ter vindo morrer por nós. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se esse estudo foi edificante para a sua vida, por favor, irmãos, compartilhe, se inscreva em nosso canal, nos auxilie no crescimento, não só em número de inscritos aqui, mas acima de tudo que você espalhe essa mensagem, para que muitos também, ao observar o conteúdo apresentado, sintam-se por Deus abençoados e que o Espírito Santo guie nossa vida desde agora e para sempre. Um ótimo dia para você, Deus muito te abençoe e até o próximo estudo. Até logo!